Bom, olá, eu sou Marcelo, tenho 18 anos, hoje eu faço figuração na Globo. Bom, eu acabei de fazer o comercial da Copa do Mundo FIFA 2014, voltei da Espanha faz 3 semanas, e é isso aí. A minha vida se baseia em muitos milagres. Mas nem sempre foi assim, né, Marcelo? Um dia alguma coisa aconteceu com você de muito forte e eu queria que você hoje contasse pra gente essa experiência. Bom, Você se lembra daquele dia, o que aconteceu? Bom, naquele dia Que dia foi aquele? 10 de agosto de 2004. A gente, quando foi atravessar a rua, tava eu, a minha mãe, meu irmão, a minha mãe e a minha avó tava no carro tirando as coisas. Até que eu soltei a mão do meu irmão e fui. Eu só pro lado esquerdo, quando do lado direito veio um carro e me pegou. Você foi atropelado. Fui atropelado. E aí o carro bateu numa perna, bateu na outra, aí eu perdi o movimento das duas pernas, aí eu caí no chão, isso tudo muito rápido. Eu caí no chão e quando eu caí, meu pé enroscou no para-choque do carro. Aí ele me arrastou. Só que ele me arrastou até onde minha avó estava, porque aí ela entrou na frente do carro e ele, para não atropelar ela, parou. Ele parou, mas quando ele parou, ele, assustado, ele foi e deu ré e passou por cima do outro pé. Você se lembra até que momento? O que aconteceu? Até o momento que o carro bateu em mim, que foi o momento que, pra mim, dava até o momento que eu tava atravessando a rua, na verdade. Dali, eu só lembro quando eu acordei no hospital. Dali pra frente eu conto pelo que o pessoal fala e pelo que saiu no jornal. Certo. Então tudo isso está registrado numa matéria de um jornal que contou a sua história. Isso. Tá tudo registrado lá, o jornal foi feito depois, quando já estava tudo bem, depois que eu já tinha me recuperado. E você falou que foi dia 10 de agosto de 2004. Você tinha então 9 anos de idade, você ia fazer 10 anos em dezembro. Exatamente. E o seu irmão que estava com você, quantos anos ele tinha na época? Ele tinha 3 anos, né? Seu irmão é esse que está chegando aqui? Isso, esse aqui. Ah, ok. Ok. E eu que estou entrevistando aqui, na verdade, eu sou o pai do Marcelo. E eu vou me apresentar a partir de agora. Meu nome é Luciano, eu tenho 51 anos de idade hoje. E o que eu vou falar para você é um testemunho de fé sobre isso que aconteceu com o Marcelo, naquela terça-feira, dia 10 de agosto. E só Deus poderia permitir que nós estivéssemos aqui hoje, juntos, para poder falar sobre esse testemunho. Naquele dia, eu estava no gabinete pastoral, pastor da igreja, quando me chamaram e disseram: olha, corre, teu filho foi atropelado. No primeiro instante, não sei o que me passou na cabeça, mas eu me lembro que quando eu corri para atravessar a igreja era grande, dava de uma rua para outra, e foi ali na Voluntários da Pátria, em São Paulo. Eu sei que a primeira coisa que me veio na memória seria o Fabinho. Mas quando eu cheguei lá, eu vi ali aquele corpo estendido no chão, uma situação bastante complicada. E quando eu percebi que era o Marcelo, que se tratava do Marcelo. E a primeira coisa que eu fiz, e a única que eu podia fazer naquele instante, foi pedir que as pessoas se afastassem. Logo em seguida algumas pessoas vieram me ajudar, vi uma multidão muito grande já se aglomerando, porque foi na porta da igreja, então as pessoas saíram muito rápido. Outras estavam lá dentro, não viram o que tinha acontecido. E eu pedi que as pessoas se afastassem, e a primeira coisa que eu me lembro foi que quando eu olhei, eu vi a perna dele, eu vi um osso solto, uma cena muito terrível, o pé pendurado pelo tendão de Aquiles,
totalmente descolado, o osso do pé dele estava descolado, era da perna esquerda. É isso, Marcelo? E aí, com o crescimento, a cicatriz subiu, mas essa cicatriz justamente foi onde o pé dele realmente deslocou totalmente, soltou tudo. E a outra coisa que eu me lembro é que o rosto dele estava muito inchado, totalmente deformado. Havia muito sangue naquele asfalto. E eu dobrei o meu joelho ali. Eu me lembro também de joelho na calçada. E as pessoas ali, um desespero muito grande. E eu me lembro que eu orei e terminei aquela oração dizendo: Senhor, eu não posso fazer nada, Tu podes. E eu já pedi tudo que eu podia pedir como pai, como pastor, para que o Senhor faça algo pela vida do meu filho. E eu disse: Senhor, se não for para o meu filho ser curado, se não for para o meu filho se restabelecer, se for para ele perder a vida dele, material ou espiritual, esquece tudo que eu clamei e leva ele agora contigo, porque eu sei que ele é uma criança e ele vai estar salvo, ele vai estar contigo. Mas eu creio que o Senhor vai fazer um milagre. Se o Senhor fizer um milagre, o milagre não pode ser pela metade. Naquele instante os resgates chegaram, foram 2 viaturas do Corpo de Bombeiro, se aproximaram ali os paramédicos, né? Foram fazendo os primeiros socorros, e eu me lembro da cena deles imobilizando os pés dele, muito cuidado com a cabeça, com tudo. Levaram alguns minutos ali naquele procedimento médico até que colocasse ele na ambulância. E eu lembro que eu pedi: por favor, leva ele para o Hospital das Clínicas, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas eles falaram: não dá tempo, tem que ser o Mandaki, é o mais próximo. E o hospital do Mandaki era um hospital público, e muito medo em relação a tudo que a gente ouvia que acontecia lá. Mas, mais uma vez, a gente tem que saber que Deus tem seus caminhos até nessas horas. E eu consegui acompanhá-lo, fui dentro da ambulância, só esqueci de falar uma coisa, que ele teve convulsões enquanto ele estava no chão ali deitado. E agora, já dentro da ambulância, de repente eles começaram a comunicar que ele estava tendo a 4ª convulsão e em seguida a 5ª convulsão. E eu não sabia muito bem o que aquilo significava. Nós chegamos no hospital e ali começou todo um desfecho de situação. Até que eu não deixava ele de lado, e a maca, onde eles levavam ele com a maca, eu estava junto, e eles levaram ele para uma sala para fazer as primeiras avaliações. E naquele momento eles me pediram se eu podia ficar do lado de fora. Eu fiquei do lado de fora de uma grande porta de madeira, no final do corredor do hospital, e ali, daí a pouco, passado alguns instantes, eu ouvi um movimento, um barulho. Eu continuava aí com as minhas mãos orando, pedindo a Deus, e naquele momento eles abriram a porta e me perguntaram qual é o nome dele. E eles fecharam a porta novamente, e eu escutava eles gritando: Marcelo, 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 e eu escutando aquele barulho. Daí a pouco veio um silêncio grande, e eles abriram a porta, e uma das pessoas, um dos médicos, vieram até onde eu estava, abriram a porta e falaram: olha, nós percebemos que o senhor, além de pai, é pastor. E o termo que eles usaram, né, foi: nós não podemos fazer nós nada. Se o senhor quiser entrar e rezar por ele, usar esse termo, rezar. Um filme, é como se aquilo fosse um filme, eu não estivesse ali. E comecei a orar, quando de repente
eu ouvi como se fosse um ronco profundo. E aquilo que os médicos não tinham conseguido fazer, que era voltar a respiração dele. Ele agora volta pelo poder de Deus, ele voltou com um ronco profundo. E os médicos, alguns se mexeram, um enfermeiro, outros continuaram parados, e era uma cena muito... parecia que as pessoas estavam passadas. E ali começou com os exames, prepararam a neurocirurgia, porque havia um inchaço muito grande no cérebro. Eles não estavam nem um pouco preocupados com aquela cena que eu vi lá da perna, nem se preocupavam com a perna dele, porque eles diziam, o foco todo era os exames na cabeça e tudo, havia um inchaço no cérebro. Prepararam a equipe de neurocirurgia e mais tarde eles chegaram à conclusão de que não iria conseguir fazer a cirurgia, ia ter que esperar o dia seguinte, quem sabe, para ver desinchar um pouco o cérebro dele. Foi então que finalmente alguém atentou para a questão da ortopedia e chamaram o médico que iria cuidar, olhar a parte do pé dele. E quando esse médico chegou, eles levaram ele para a sala de cirurgia. E eu fui com o avô do Marcelo conversar com o médico. E o médico disse o seguinte, olha, eu vou fazer uma cirurgia, mas nós não temos muito o que pensar. Não temos muitas esperanças também quanto ao pé dele, porque ele foi atropelado às 7h30 da noite. Foi feito um primeiro socorros ali, agora já são 1h30 da manhã. E o risco de contaminação é muito alto. Eu falei, doutor, mas ninguém se preocupou em fazer isso antes? Ele falou, não, a gente tem que preocupar com a vida, porque a questão toda, a preocupação toda era a questão da neurocirurgia da cabeça dele, porque para perna, em último caso existe a prótese. E a chance de acontecer, e é isso que eu quero te explicar, porque a chance dele é mínima. A chance mínima. E eu falei, doutor, não amputa o pé do meu filho não. Faça o que for possível. Eu creio, Deus vai restabelecer ele, o senhor vai conseguir. E ele disse, olha, o que eu posso fazer é, eu vou colocar tudo no lugar, vou colocar uns pinos, ele me explicou, vou cruzar esses pinos. E nós vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas a chance dele é mínima, e mesmo que ele venha ficar bom, ele, da parte do pé, comprometeu, porque quando ali descolou totalmente, aquilo atinge a cartilagem do crescimento. Então a perna dele vai crescer mais que a outra, ele vai ter que fazer muitas cirurgias, mesmo que tudo dê certo, vai haver uma série de problemas e tal, mas nós vamos tentar, eu só quero que você saiba disso. E eu falei, não, faz a tua parte, porque Deus vai fazer dele. E ele foi, entrou na sala pouca da manhã, o Marcelo saiu da sala de cirurgia. Naquele momento a gente desceu, até eu fui acompanhando a maca junto com o meu sogro que continuava comigo, o seu Leonardo. E quando a gente chegou no corredor do hospital lá embaixo, havia um movimento muito grande ainda de pessoas que estavam lá aguardando. E o Marcelo foi para a UTI. E ali foi um momento, eu reencontrei a minha esposa naquele momento, que desde lá do acidente eu não tinha visto. Ela me perguntou, eu falei, amor, vamos até lá. E eu cheguei na porta da UTI, pediram para aguardar. E ela não parecia que não tinha tomado pé ainda da situação. E eu falei para ela, ela falou assim, vamos entrar. Eu falei, deixa eu dar uma olhada primeiro, depois eu digo para você se você entra ou não. E quando eu entrei na UTI, haviam 12 leitos e ele estava num desses leitos, no último, no 12º leito. E a cena era muito feia. Ele estava totalmente deformado, ele estava em coma, ele estava totalmente deformado, a perna dele amarrada para cima,
uma situação horrível, tudo muito inchado. Não parecia mais nem que era o meu filho que estava ali. Cheguei do lado de fora, falei para minha esposa, falei, você não, depois a gente entra. Não, você não vai entrar agora, vamos embora. Pro hospital, e no horário que foi permitido nós entramos na UTI. E ali veio uma médica com uma prancheta, um médico assistente, que era um japonês do lado, e começou a dizer pra gente das impossibilidades, que ele estava em coma induzido e que agora iam ser feitas novas avaliações da neurocirurgia, mas que nós não tivéssemos esperança, porque ela disse textualmente o seguinte, falava para minha esposa, você precisa entender que se ele viver, ele vai vegetar. Se ele viver, ela insistia em dizer, vocês precisam saber disso. E minha esposa foi desmaiando ali dentro da UTI, com aquilo que estava ouvindo da médica, ela desmaiou. E eu peguei uma cadeira na hora, as pessoas ajudaram a enfermeira. E a médica conseguiu, falou, não, eu tenho que terminar de dizer para acontecer o que vai acontecer com ele. E ela foi muito infeliz na colocação dela. Mas ela estava cumprindo o papel dela. Clinicamente, era o que estava acontecendo. Clinicamente, era o fato. Mas eu disse para ela, falei, doutora, o que mais ela tem para dizer? E ela olhou para mim assim, assustada, e começou a dizer, falou, não, você tem que entender que seu filho crescer, ele vai usar fralda o resto da vida. Ele talvez nem venha a reconhecer pai e mãe. Você sabe que você tem um filho aí amanhã com 26 anos, e essa falava para minha esposa, eu só vou ter que estar trocando a fralda dele. E ela falou muita coisa ali, e eu sabia que ela estava falando clinicamente, mas eu não entendia também por que ela estava falando daquela forma. E eu falei, não, a palavra ela tem valor. A palavra, a gente, em tudo que é dito, a gente pode aceitar. E eu disse para ela, falei, olha doutora, a senhora está fazendo o teu papel, é isso que a medicina aponta. Mas eu conheço um Deus que pode mudar essa história. Ela não gostou. Eu voltei no hospital eu ficava direto no hospital, aliás. Mas na sexta-feira nós fizemos uma oração ali na UTI por todas as crianças que estavam lá, porque era uma UTI infantil. E oramos pelo Marcelo, muito forte, às 6 horas da tarde. Mas já vinha aquela situação de que estava se aproximando o tempo, muito tempo, e provavelmente 5 dias na UTI, se fosse para o 5º dia, ia ser difícil escapar de infecções, de outras situações. E agora ele não estava respondendo, ele não estava mais induzido, ele não estava voltando. E aí começou então o grande milagre de Deus, naquela manhã de sábado. E foi um processo onde o Marcelo ficou no hospital em coma durante 11 dias. Nesses 11 dias, as pessoas diziam que nós éramos fanáticos, que a gente não estava entendendo a realidade, mandaram suporte psicológico para nós, porque eles estavam preocupados, dizendo que nós não tínhamos estrutura para enfrentar a realidade e que a gente continuava fiel. E o milagre aconteceu. No 11º dia, o Marcelo acordou. Depois, no 14º dia, nós saímos do hospital com o Marcelo. Muita coisa, o Marcelo já estava acordado. Agora o Marcelo já se lembra o que aconteceu a partir daí. Qual foi a primeira cena que você se lembra quando você
Quando você acordou, você se lembra desse momento, quando você voltou a si? Eu lembro a partir do momento que o César, amigo meu lá do prédio, foi a primeira pessoa que eu reconheci, veio, pegou na minha mão, falou comigo, Marcelo, me chamou umas 3 ou 4 vezes. Aí eu olhei pra ele e lembrei dele. Foi a primeira coisa que eu lembro a partir do momento que eu, depois do atropelamento. Tinha mostrado que você tinha um problema muito sério no baço e daí a pouco não achavam mais nenhum problema no teu baço, né? A tua perna engessada e agora, apesar das cicatrizes, de tudo que estava ali, do inchaço que ainda permanecia, né? Você estava lúcido, você reconhecia todo mundo, você estava de volta à vida, né? E a partir dali a gente começou uma fisioterapia, uma faculdade, foi tudo público, né? Não teve nada particular. E o médico foi avaliar você para fazer a nova cirurgia no pé. E naquele dia ele se assustou quando você pediu para ficar de pé no hospital. Você se lembra disso? Lembro. Como foi? Esse foi o momento do pino ou não? Sim, foi. Então foi quando eu tirei os pinos, então. Foi. Foi aquele dia a gente estava na fila imensa lá do hospital do Mandaqui, né? Ali com as pessoas sentadas ali. Até que ele chamou meu nome, aí nós entramos lá na sala. E aí ele deu uma olhada, não sei o que, falou alguma coisa com você, porque eu não ouvi o que ele falou. Ele puxou assim em particular, ou estava lá de fora, alguma coisa assim. E aí depois ele perguntou se eu queria arrancar o pino a sangue frio, não era isso? Isso. Ou se eu queria fazer anestesia e acordar. Só que ele falou assim, você quer tirar o pino a sangue frio e sair daqui andando agora? Ou você quer tirar o pino na anestesia, acordar amanhã e amanhã você anda. Só que eu tava doido pra andar. Era depois que a gente saiu dali do hospital, né? Que eu tomei alta, era o que eu mais queria era andar. Então eu falei, não, tira sangue frio. E aí ele foi, pegou um alicate, tirou. Aí aí eu puxei aquela médica que tava lá do lado da cama e mordi ela. Enquanto ele tirava, e aí eu gritava e ela gritava junto comigo. Ela parece que não mudou minha vida, essa mulher. Consegui ficar de pé, né? Mas não tinha força para continuar andando, então tive que sentar na cadeira de novo. Foi a grande vitória. E ali começou foi o grande marco da recuperação. E o Marcelo, que antes jogava futebol, jogava na divisão de base ali do Corinthians, agora ele estava com um problema de obesidade muito sério e não sabia o que ia acontecer. Nesse processo de recuperação, o que passava pela tua cabeça em relação aos teus planos? O que você pensava, por exemplo? Você pensava que você poderia andar, poderia jogar futebol? O que passava na tua cabeça? O que te motivou? Não, esse ano, pra mim, tava em relação ao futebol, tava tudo acabado. Porque eu tava ali, eu tava com 116 quilos, né? Com 13 anos, Quer dizer, tinha se passado já 3 anos e pouco, e havia um efeito colateral aí, que era a recuperação e o peso agora. Agora você estava andando normal, você sentia alguma dor? O que aconteceu? Então, em relação à dor, no primeiro, no segundo ano, ainda no terceiro ano, depois que aconteceu tudo isso,
quando fazia frio meu pé doía muito e não podia ficar para baixo, eu tinha que dormir com o pé para cima e era muito cuidado, além de você disso, você cuidava muito disso. Eu tinha que dormir até sentado no sofá, eu tinha que colocar o pé para cima, porque não circulava o sangue com o pé para baixo. Então, mas aí no terceiro, quando eu cheguei nos 13 anos e eu conseguia já dar minhas primeiras corridas ali no prédio, conseguia dar, né, apesar do peso, conseguia, né, alguma coisa sem dor. Bom, pra mim, futebol mesmo estava acabado, porque 116 quilos com 13 anos era uma obesidade mórbida que é assim, difícil de ser vencido. um nutricionista pode colocar como quase praticamente impossível de vencer. Porque é um negócio que já se tornou seu, entendeu? Eu ouvi muito isso. Eu ouvi muito que isso era outra coisa que também acabava comigo, mas no final não deixei nada disso acontecer. Assim, eu ficava mal por um tempo, porque as pessoas pegavam e falavam assim, pô, era muito zoado, acabei sofrendo bullying, muito bullying, no tempo ali do prédio, você lembra disso? No prédio, na escola, entendeu? As pessoas não colocavam pra baixo, não me chamando só de gordinho, de gordão, de olho de poço, não só disso, não só por causa disso, mas as pessoas eu falava, pô, meu sonho é jogar bola, jogar futebol, 116 quilos aí que é jogar bola. Jogar bola, você? Esse tamanho aí? Vai jogar no gol, né? Vai cobrir o gol inteiro. Era isso que falava pra mim. Que nem de bola você serve, né? Parece aquelas bolas que ganham no... Aí eu ficava... Ó. Esse foi o milagre. Tá aí o Marcelo. Marcelo, alguma sequela? Ficou alguma coisa pra trás? Nada. Hoje faz frio, nada de dor, e é capaz do meu pé esquerdo ser melhor que o pé direito ainda. Todos os exames que você fez mostram que você tem uma simetria perfeita, não precisou fazer nenhuma cirurgia, se recuperou plenamente e hoje você está aí, tá fazendo figuração lá nas novelas da Globo, fez a gravação de um comercial, teve na Espanha. Onde você teve lá? Com quem que você gravou lá? Bom, lá foi sensacional. Bom, eu estou fazendo as figurações na Globo, né? Nas novelas, apareci já, Malhação, fiz Amor à Vida e eu fiz agora recentemente o comercial da FIFA 2014 da Powerade, que é o isotônico da FIFA e pô, foi você sensacional. Gravou com quem? Eu gravei com o Iniesta. Aonde foi a gravação? Foi no Estádio Olímpico de Barcelona. A gravação ia ser no Camp Nou, mas eles não deixaram por causa do gramado, estava em tratamento. E veio uma equipe de lá pra cá que gravou com você aqui, eles alugaram um estádio aqui, foi qual estádio? Foi o Engenhão estádio do Botafogo. Eles vieram pra cá procurando uma pessoa e no meio de tantas pessoas que fizeram, eu passei em primeiro lugar e acabei sendo escolhido. E fez mundialmente. E agora, 2014, você tá aí, aparecendo no comercial e buscando o sonho do futebol, é isso? Com certeza. Então, encerramos. Esse foi o fato histórico da vida do meu irmão ali.